Olá, ouvinte! Começa agora mais um episódio do Gritos no Cast, o podcast do Gritos no Silêncio. O programa de hoje é apresentado por mim, Letícia Klisener, e pelo meu colega Luiz Gustavo. Somos um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM, que está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubim. Hoje vamos falar sobre a importância do censo e quais as problemáticas na sua não realização. Para isso, convidamos Márcio Postman, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Postman foi secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da cidade de São Paulo de 2001 a 2004. Em 2007, assumiu a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, cargo que exerceu até o ano de 2012. Também foi presidente da Fundação Perseu Abramo, entre 2012 e 2020. Para começar, você sabe o que é o censo? É uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cada 10 anos. O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que os pesquisadores do órgão visitam os domicílios para obter dados sobre as características dos moradores, nível de estudo, trabalho, entre outras informações. Bom, o censo, né, que é um levantamento, uma pesquisa que busca informações a respeito de populações, né, é algo já muito antigo, se nós formos recuperar na história de diferentes países. No Brasil, a experiência concreta reporta ao censo demográfico, que tratou da população, em 1872. O Brasil ainda era império, era um país, né, cujo trabalho se organizava na forma da escravidão. Depois tivemos um outro recenseamento que se chamou de 1890, depois 1820, mas não havia um departamento, digamos, público que buscava organizar a realização do censo, mas não havia uma sistemática de quadros, de instituições que pudesse dar essa legitimidade ao longo do tempo. Isso somente foi criado a partir de 1938, então nós já estamos falando do governo do Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, de 1937 a 45, quando foi criado, então, o IBGE, uma instituição para tratar dos temas geográficos, né, mapas, mapeamentos do país e também da sua população. E aí se realiza o primeiro censo demográfico a partir do IBGE em 1940 e sucessivamente a cada 10 anos, né, como é um pouco uma espécie de norma internacional, o IBGE realiza o censo. Esse censo foi se ampliando em termos de questões, melhorando a metodologia. O censo de 1960 é o primeiro censo, por exemplo, que capturou a informação sobre renda, sobre salário, aluguéis. Antes não tinha essa informação. Então nós vamos, na verdade, ampliando e ocorre em 1990 a primeira vez que o censo não foi realizado de 10 em 10 anos. Deveria ter sido realizado em 1990. E o presidente eleito, depois de um período sem eleição presidencial, né, ao longo da ditadura, o presidente eleito, na oportunidade, Collor de Mello, não permitiu que fosse realizado, não havia recursos, e havia um entendimento de que já no final do século XX não haveria necessidade de fazer censo por uma instituição como o IBGE, poderia utilizar outro tipo de instituição, como o IBOP, por exemplo, que não existe mais, mas é uma instituição de pesquisas de opinião pública, de opinião, né? Não de demografia, etc. Enfim, teve um debate em 1990, mas até que se chegou à conclusão de que era fundamental o censo continuar, foi alocado recurso e se fez um censo em 1991. Ele é um censo com problemas, assim como todos, mas enfim, foi realizado, né? E depois nós tivemos 9 anos depois, o censo 2000, 2010, e teríamos agora em 2020.
em 2020 tivemos um fato inédito, que foi a pandemia, não é? que vem sendo acompanhado de medidas de isolamento, e, ao mesmo tempo, o recurso que havia sido previsto, já em 2019, havia sido preparado o recurso, porque o censo é realizado num ano, mas no ano anterior já tem que ter recurso para começar a preparar a contratação de pesquisadores, etc. Isso havia sido feito, não é? Mas o encaminhamento, decisão política final de que não havia condições de fazer o censo, foi postergado para 2021. 2021, então, houve uma proposta orçamentária que 2020, deveria ter recurso para contemplar a realização do censo em 2021, havia sido preparado já quadros, pesquisadores para poderem implementar o censo, mas o orçamento que deveria ter sido votado até dezembro do ano passado, não é, ele foi, na verdade, empurrado para 2021, e o censo aprovado no Brasil, o orçamento aprovado no Brasil não contempla recursos para sua realização. Não é? Então, embora tenha uma questão jurídica, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou que deva ser realizado, o fato é que não tem recurso previsto. Não é? Então, abre-se a possibilidade de ser realizado no ano que vem. Mas talvez não seja, porque para poder realizar no ano que vem, precisa fazer, na verdade, atualização dos pesquisadores, contratados. Precisa ter recurso para fazer isso. E também não está planejado para isso. O censo deveria ocorrer no ano passado, em 2020, mas por falta de recursos está suspenso até o momento. Na tramitação do orçamento no Congresso Nacional, os parlamentares já haviam cortado os valores destinados ao censo, de 2 bilhões de reais para 71 milhões de reais. Contudo, a direção do IBGE considerava ideal 3,4 bilhões de reais para realizar a pesquisa. E essa talvez seja justamente a sua importância que tem assumido agora razão explicativa para a sua própria não realização. Porque o que tem sido apresentado é uma razão de natureza econômica. Não há recurso. Né? Então, não havendo recurso, não tem como ser feito. Mas essa, digamos assim, é uma razão superficial, porque lembram que recursos surgiram, né, de vários lugares no ano passado, tá certo? Para viabilizar o enfrentamento da pandemia. Vamos lembrar que até o início de 2020, não é, nós tínhamos, por exemplo, o problema da devastação da Amazônia, um aumento significativo de moradores de rua, nós tínhamos vários problemas e o argumento governamental era de que não havia recursos para poder atender. Não é? Esse era o argumento, que o Estado gasta demais, bom, enfim, tem toda aí a visão neoliberal. Posteriormente, né, já ali na virada de fevereiro para março, quando a Bolsa de Valores no Brasil começou a indicar a crise decorrente da própria pandemia, o Banco Central rapidamente, não é, viabilizou 1 trilhão e 300 bilhões para o sistema financeiro. E depois, posteriormente, nós tivemos um orçamento extraordinário com uma quantia de recursos equivalente a 8% do PIB. Ou seja, o argumento de não tem recurso, não é, tá certo? É um argumento de natureza política. A gente precisa, na verdade, tentar entender por que não há recurso. Porque para outras áreas há, e não haveria para o censo, que é fundamental, é estratégico. Nós estamos agora já 11 anos sem saber o que aconteceu no Brasil, porque o que temos, não é, são pesquisas amostrais. As pesquisas amostrais, não é, são importantes, elas apresentam, digamos assim, informações próximas da realidade, mas essas pesquisas amostrais precisam ser validadas de tempo em tempo pelo censo. Tá certo? Bom, aí então entramos na questão de natureza política e que me parece tem 3 aspectos a serem destacados. Né? O primeiro, que está inclusive, né, presente na argumentação de Steve Bannon. Steve Bannon, né, é um marqueteiro, um ideólogo do neoliberalismo, da direita, né, foi assessor de Trump, contribuiu também na campanha do presidente Bolsonaro, e ele utilizou o argumento que não devesse ser realizados os censos, no caso dos Estados Unidos, porque o censo informa, atualiza o contingente populacional e de eleitores, e com base nesse contingente atualizado é que se atualiza
as áreas de votação nos Estados Unidos. E no caso dos Estados Unidos, né, os lugares de votação, os distritos, vamos dizer assim, não é, eles foram modificados anteriormente para que, por exemplo, um distrito que tenha uma presença do Partido Democrata, né, de maior parte de eleitores democrata, olhando as eleições antigas, etc., eles dividiram e juntaram com um distrito que tem maioria de republicanos. Né? Algo que já tinha sido feito, por exemplo, na Inglaterra, né, de redivisão de distritos para dar maioria para os conservadores, no caso de lá. Então, o que Steve Bannon anunciou, se ressai o novo censo, pode modificar essa divisão do voto, vamos dizer assim, e, por conta disso, alterar o resultado eleitoral contra a direita nos Estados Unidos. Né? No caso brasileiro, isso também tem alguma relação, né? Porque, como sabemos, a distribuição dos fundos públicos, né, o Fundo de Participação de Estados e Municípios, por exemplo, seja pelo ICMS, seja pelo Imposto de Produtos Industrializados, eles são repartidos, né, de acordo com o número, uma parte da repartição se dá de acordo com o número de habitantes por municípios, tá certo? Então, a atualização, isso teria, na verdade, alguma implicação, porque você vai saber, de fato, quantos moradores em cada município. Ao mesmo tempo, também sabemos, não é, que o número de vereadores de cada cidade depende do número de habitantes. E no caso brasileiro, nós estamos verificando, isso não é de hoje, já tem há mais tempo, municípios que estão perdendo eleitores, estão perdendo moradores, residentes, estão virando municípios fantasmas. Não é? Tem outros municípios que não crescem, então poderia ter alguma implicação, né, a atualização do censo, porque os dados, o IBGE, todo julho, ele tem que informar qual é o número de habitantes por município. E isso é feito através da PNAD, através da atualização, e não de um censo. Né? Então, essa é a primeira implicação de natureza política. Então, eu tinha apresentado o primeiro argumento de natureza política, né, que, com base, inclusive, naquela visão de Steve Bannon, né, esse articulista da extrema-direita nos Estados Unidos e em vários países no mundo. O segundo argumento está relacionado hoje ao poder das grandes corporações transnacionais de tecnologia de informação e comunicação. O que está acontecendo hoje é que grande parte das informações estão sendo coletadas a partir, então, das plataformas, né? Facebook, Google, a Amazon, que mais nós temos também? Bom, tem, então, na verdade, poucas e grandes empresas, não é, que estão vinculadas aos Estados Unidos, né, e operam em associação com o Departamento de Estado daquele país, e as informações se transformaram agora, né, no que alguns dizem equivalente ao petróleo do século passado. Ou seja, as informações se travestem em modelo de negócio. Né? Não por outro motivo que, se a gente pegar as 10 maiores empresas, né, dos Estados Unidos, as 5 primeiras são essas empresas que constituem o grupo GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon, né, e Microsoft. Ou seja, são empresas que trabalham com informação, armazenam informações, nossas informações, gratuitamente compartilhadas, e utilizam isso, tá certo, como um modelo de negócio do ponto de vista comercial, mas também tem utilizado do ponto de vista político, tá certo? Porque já se sabe, desde de experiências no Brexit, né, quando se deu a saída majoritária pelo voto na Inglaterra daquele país da União Europeia, a própria eleição do presidente Trump, não é? A eleição aqui no Brasil, entre outros, não é? Tem implicações de mensagens dirigidas e que não há transparência, não há contabilidade. Então, o fato concreto é que hoje essas grandes corporações detêm informações e que, de certa maneira, vão subordinando os países, os governantes,
a condução da política pública, não mais com base em dados públicos, mas agora e cada vez mais dados privados, né? Isso tem se acelerado no Brasil porque há órgãos públicos, inclusive, que deslocam os seus bancos de dados, né, para essas empresas. Nós temos, por exemplo, uma informação, apenas para compartilhar como exemplo, né, o SISU, né, que é o Sistema de Informações, não é, de Seleção dos nossos jovens do ensino médio. Né. Essas informações, não é, o banco de dados dessas informações, todas as informações foram deslocadas e estão nos Estados Unidos. Né? Ou seja, será que nós temos informações tão importantes como dos nossos jovens, né? No caso dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, da China, eles aceitariam colocar os seus bancos de dados em outros países? Né? Bom, os nossos governantes têm aceitado. Então, isso, na verdade, faz com que o censo demográfico vai se tornando, tá certo, desinteressante. Porque você tem, na verdade, a possibilidade de usar essas grandes corporações com um conjunto enorme. Eu diria assim, essas grandes corporações têm mais informações que os governos do nosso país. Sabem mais da nossa população do que instituições públicas. Então tem um embate, nesse sentido, que é de razão política, um embate entre o público e o privado, porque a coleta, as informações se transformaram, não é, em modelo de negócio. O IBGE faz a pesquisa e as informações são públicas. Né? O IBGE não ganha dinheiro, não vende informação. A informação está no âmbito da esfera pública. Não é? Agora, o que nós estamos vendo é que prefeituras, governo de estado, governo federal, o poder judiciário repassa as informações para esses organismos que treinam as suas máquinas, tá certo? E, obviamente, se transforma num instrumento de dinheiro, mas também um instrumento de poder. Né? Então tem esse segundo elemento, me parece importante, que é a questão do controle da informação, porque a informação agora, como era no passado, poder, mas também é modelo de negócio. Atualmente, se discute a produção da pesquisa de forma virtual. Contudo, segundo a pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Desse total, 45% explicam que a falta de acesso acontece porque o serviço é muito caro. E para 37% dessas pessoas, a falta do aparelho celular, computador ou tablet também é uma dessas razões, complementando o terceiro aspecto apresentado por Márcio Postman. E, ao mesmo tempo, em época de pandemia, não é que praticamente impossível fazer pesquisa visitando as pessoas nas suas casas ou fazer pesquisa presencial, tem se utilizado da pesquisa por telefone. E isso tem sido percebido que está levando a uma perda de consistência da amostra no que diz respeito à população de menor renda. Em geral, quase todos os brasileiros têm telefone, não é? Mas tem no meio rural também, mas as pessoas com menor renda têm dificuldade, inclusive, de pagar os créditos, até mesmo para ficar atendendo perguntas de entrevistas. Então, vai esvaziando a presença dos de baixo, digamos, nessas pesquisas, e, de certa maneira, os seus dados tendem a serem comprometidos em função disso. Né? Então, o apagão estatístico, nesse sentido, interessa, tá certo? Porque se fosse um período de crescimento econômico, de crescimento da renda, não é? Interessa aos governantes mostrar a realidade cada vez melhor. Dizer, olha, essa realidade está melhorando é porque eu sou o governante, não é? Por uso das minhas políticas. Agora, quando nós estamos vivendo um quadro que a realidade, infelizmente, tem sido cada vez pior, né, interessa também não mostrar essa realidade. Então, me parece esse é o terceiro argumento. Ok, mas quais são os impactos desse adiamento para a população? O fato concreto é que nós estamos falando de um país cada vez mais distante da sua realidade. Essa é a questão, me parece, mais importante para o gestor público, né, porque, de certa maneira, grande parte das políticas públicas são relacionadas, não é, a entender a realidade e, ao mesmo tempo, fazer projeções. Né? Se nós estamos com dados que são de 2010 e eles têm sido atualizados, mas atualizados por pesquisas amostrais, que atualmente estão tendo muito problema de aferir
a realidade em função de que uma parte, os mais pobres, têm dificuldade de participar dessa pesquisa, não é? Nós estamos, como se estivéssemos, digamos assim, num transatlântico, né, num grande navio, no mar, sem controle de bordo, sem informações. Então estamos navegando, não sabemos muito bem para onde. Não é? Então essa questão problemática. E ao mesmo tempo, na verdade, você vai tendo uma contaminação do poder público com a presença, na verdade, de empresas privadas, especialmente empresas que não são brasileiras, empresas do exterior, especialmente dos Estados Unidos, que operam, não é, em articulação com o Departamento de Estado americano. Então, nós estamos jogando fora a nossa soberania. E como ficariam as políticas públicas sem a realização do censo? Não me parece que tenhamos alterações nas políticas públicas em função da ausência do censo, mas certamente elas podem estar comprometidas na medida em que está se utilizando o recurso público com determinado foco, com determinada orientação, sem que previamente você sabe se aquela população-alvo, não é, está sendo de fato atendida. Né? Então tem o problema da eficácia da política pública, da sua efetividade e da sua eficiência, porque você não tem mecanismos, na verdade, de avaliar isso sem dados concretos em termos de população, não é? A expectativa média de vida, a faixa etária. Os dados preliminares indicam, inclusive, que nós tivemos no ano passado, e aparentemente para esse ano também, uma queda na taxa de fecundidade, na taxa de expectativa média de vida da população. Aparentemente é uma redução. Nós estamos numa trajetória de que a cada ano a população vivia um pouquinho mais, na média, né? Aumentava a sua expectativa média de vida. E, aparentemente, em função da pandemia do ano passado, houve uma queda na expectativa de vida, porque começaram a morrer muitas pessoas, e quando você soma a morte pela Covid e outras mortes, né, chegou um momento, inclusive, de morrer mais pessoas do que nascerem. Né? Então, são mudanças importantíssimas que o censo revelaria. E, sem o censo, nós não sabemos muito bem. Não é? Qual o impacto isso do ponto de vista do território? Isso é maior em municípios grandes, municípios pequenos, né, municípios médios, em municípios agrários, municípios de comércio e serviço, municípios industriais. Portman também ressaltou a importância do censo na promoção de políticas públicas voltadas para questões de raça e gênero. As projeções que nós tínhamos com base em censos anteriores indicava que a partir de 2040, a partir da década de 2040, nós entraríamos numa fase, não é, em que poderia haver uma redução absoluta do número de brasileiros, porque já se trabalhava com as indicações a respeito da queda da taxa de fecundidade, isto é, as mulheres vinham tendo cada vez menos filhos, né? E obviamente que essa queda era geral, mas ela é diferenciada por nível de renda, por instrução, né, por raça, né? Mulheres brancas com maior escolaridade, a taxa de fecundidade já era negativa, já não repunha, né, em função do fato de que as mulheres nesse nível educacional e brancas, né, reduziram muito o número de filhos por mulher. Né? O mesmo ocorreu entre mulheres negras, né, mas a velocidade muito menor. Então, isso vem fazendo com que o Brasil também mudasse a própria composição racial de sua população. Além da questão orçamental, o grande desafio da realização do censo é garantir a segurança desses profissionais e também da população que estará exposta ao risco da contaminação pelo vírus. Veja, se houver vontade política para a realização do censo, né, eu diria assim que, obviamente, essas questões precisam ser consideradas. Né? Agora, isso não impediria que, por exemplo, os pesquisadores fossem vacinados previamente, tá certo? Que lhe daria uma condição diferenciada para poder exercer a pesquisa, assim como outras categorias profissionais foram, digamos assim, antecipada a sua vacinação por razões óbvias. Então, nesse sentido, não me parece que isso seria uma questão que impossibilitaria ser superada. Aparentemente, nós estamos falando de um censo que se realizaria no segundo semestre do ano que vem.
deste ano, possivelmente já teria uma grande parte da população já sendo vacinada. Então, isso tudo, eu diria assim, vai, de certa maneira, facilitando a possibilidade de fazer, de fato, o censo como ele deveria ser realizado, né? Não tô desconsiderando esse aspecto, tá certo? Mas se há vontade política, não é, se busca justamente um caminho que viabilize melhor a realização de uma pesquisa como essa. Não pode ser, a meu modo de ver, não é o obstáculo. O obstáculo não é esse. O obstáculo é político e também econômico. Como um projeto jornalístico, buscamos trazer pautas de interesse público, mas em um viés que muitas vezes não é apresentado na grande mídia. Bem, o que vocês estão propondo, o que nós estamos fazendo aqui é um debate sobre ideias, não é? Ideias que ajudam a compreender melhor a razão, né, de não estar havendo o censo demográfico e o quanto ele seria importante ser desenvolvido, realizado. Lamentavelmente, nós não somos um país em que os meios de comunicação, de maneira geral, sobretudo os meios de comunicação comercial, informam, né? De maneira geral, são meios de comunicação que já trazem a opinião pública, não é? Nós não temos, em geral, uma diversidade de pensamentos, né? Quando se foca um determinado tema, se apresenta um tipo de interpretação, de opinião, que não necessariamente é o todo, né? Então, isso, de certa maneira, vai colocando o tema do censo numa situação secundária, porque a importância está no emprego, na renda das pessoas, ou seja, o imediatismo, o curto-prazismo toma conta da natureza humana, da forma com que as informações, os telejornais, os jornais tratam o tema, né? Então, naturalmente, não, mas para que fazer pesquisa nesse censo? O melhor agora é salvar as pessoas, ou vacina, etc. Quando nós estamos falando aqui de uma questão, na verdade, que obviamente não responde ao curto prazo, mas é algo que alimentou por longo tempo. Ou seja, se você vai ter censo de 10 em 10 anos, os governos precisam estar trabalhando com isso antes. Não pode chegar a deixar nos últimos dias e agora vai ter, não vai ter censo, não é? Ao mesmo tempo, revela também o quanto distantes estão os nossos representantes no parlamento brasileiro. Ou seja, o rebaixamento do debate público, a desqualificação dos políticos de maneira geral, revela o quanto eles estão em dessintonia com questões nacionais. A análise do orçamento de 2021, não é, refletiu, de um lado, um corte de recursos em praticamente todas as políticas públicas, na área da ciência, na área da educação, inclusive na saúde, houve corte de recursos em 2021 quando comparado com 2020. No entanto, não faltaram recursos, pelo contrário, houve aumento de recursos, por exemplo, para militares, para defesa, não é? E, ao mesmo tempo, aumento de recursos para emendas de deputados e senadores. Quer dizer, temos que convir, tá certo, que essas não poderiam ser as prioridades do país. Quer dizer, haveria recursos sim para o censo, há condições de ser realizado, tomando todos os cuidados, mas assim, não é essa vontade política da elite, que quer esconder o Brasil real, não é, para poder vender ilusões, quando não fake news. Esse cronograma de censo demográfico a cada 10 anos, ele foi cumprido em vários países. O Brasil é um dos poucos que deixou de realizá-lo. Isso certamente está em sintonia pelo fato de que, infelizmente, o Brasil está sendo entendido no mundo todo como o país que pior enfrentou a pandemia. Então, talvez isso explique a razão de que nós, não é, por termos entrado tão mal na pandemia, né, por termos tido governantes tão dissoantes da realidade da população, que torne, na verdade, o próprio censo, né, um elemento que se agregue a essa perspectiva de um total incapacidade de lidar com problemas do país, problemas nacionais, né? Esse final de semana, inclusive, foi anunciado, não é, que o próprio governo, o orçamento federal, tem um orçamento em paralelo, um orçamento secreto para poder apoiar parlamentares que são favoráveis ao governo, né? Então, isso vai revelando, na verdade, o tipo de política que nós temos no Brasil, né? Uma política que está muito mais preocupada com interesses individuais, interesses econômicos dominantes, do que a vontade nacional. Como de costume, aqui no Gritos no Cast,
temos o quadro Solta o Grito, onde recomendamos filmes, documentários, livros, sites ou perfis, para você que nos escuta se aprofundar mais no assunto do episódio. Mas primeiro vamos escutar as indicações do nosso convidado. Do ponto de vista de indicações em relação à questão do censo, tanto o próprio IBGE, que, de certa maneira, a mudança, a presidenta abdicou, digamos, dessa função, certamente indicando a sua desconcordância em relação à ausência de recursos para o censo. O site do IBGE é um site de busca e de informações muito importantes. Tem também o site do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE, que também é uma fonte de informação. Eles fizeram campanha importante de mobilização em torno da realização do censo. Me parece também é um organismo importante. E tem o site do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é outro site que tem alguma contribuição em relação a esse debate sobre a realização ou não do censo demográfico no Brasil. A nossa primeira indicação é o episódio O Golpe Mortal no Censo, do podcast O Assunto. No episódio, de cerca de 30 minutos, fala-se sobre a importância do censo para as políticas públicas no país, os cortes orçamentários que vinham inviabilizando a pesquisa e os motivos desses cortes. Pontua-se ainda como o governo federal vinha trabalhando para a não realização da pesquisa, uma vez que ela é a grande responsável por mostrar a realidade do país em diversos aspectos. A segunda indicação é de um vídeo no canal do YouTube da rede TVT. O vídeo intitulado Governo desconsidera a ciência e subestima a importância do censo conta com a participação do diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Fausto Augusto Júnior, que fala sobre a necessidade da realização do censo e o impacto negativo do atraso. Também pontua como os dados obtidos com a realização da pesquisa impactam nosso cotidiano de diversas formas, sendo a base para a realização de diversos outros estudos em nível nacional, estadual e municipal. A nossa terceira e última indicação é o livro O Povo Brasileiro, do antropólogo Darcy Ribeiro. Publicado em 1995, a obra faz uma análise da formação do povo brasileiro, a miscigenação que gerou a diversidade que caracteriza nosso país. Darcy destaca como a estratificação de classes está presente na história do Brasil, com uma imensa desigualdade entre ricos e pobres, bem como a desumanização das relações de trabalho. A obra, mesmo após 26 anos do seu lançamento, continua sendo extremamente importante para se compreender a formação étnica e cultural do nosso povo, além de escancarar as desigualdades que assolam o nosso país há anos. Esse foi o episódio de hoje, apresentado por mim, Letícia Klisner, e pelo meu colega Luiz Gustavo dos Santos. Na técnica estava Eduarda de Medeiros Paz. A edição ficou a cargo de Camila Oliveira e Maria Eduarda Baldin. A arte é de Bianca Guimarães. Não esquece de seguir o Gritos nas redes sociais, no Facebook como @gritosdosilencio800 e no Instagram como @gritosdosilencio. Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br para tirarem dúvidas ou fazerem comentários sobre o nosso projeto. Esse episódio foi produzido totalmente à distância e reforçamos as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Se puder, fique em casa, não se aglomere, use álcool em gel e use máscara, de preferência PFF2, a mais recomendada por especialistas nesse momento da pandemia. Até o dia 15 de maio, data da gravação do episódio, o Brasil tinha um total de 434.715 mil óbitos em decorrência da Covid-19, sendo 2.087 neste dia. Muito obrigado a ti que ouviu o episódio até o final e até o próximo Gritos no Cast. Obrigada pela companhia e até mais!